Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um ano letivo. Primeiramente, parabéns a todos vocês que ingressaram no IFAM. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Jailson e a disciplina que eu vou ministrar para vocês vai ser a metodologia da pesquisa e elaboração de projetos. Professor, o que a gente vai estudar? Então, nós iremos estudar as metodologias de pesquisa, que são os modos, os tipos, as formas, né? E a elaboração de projetos. Para que isso vai servir? Para toda a sua vida acadêmica, né? Começando pelo IFAM, nós vamos estudar como fazer os trabalhos do IFAM e como isso vai servir para quem quiser fazer faculdade, para quem quiser fazer um outro curso, para quem quiser continuar o seu estudo. Então, é muito importante esse estudo da metodologia da pesquisa, dessa elaboração dos projetos para a sua vida acadêmica, que vai ajudar muito no decorrer dos seus ensinamentos, tanto nesse ano como nos próximos anos, né? Assim também como nós vamos estudar as normas que são utilizadas para fazer esses trabalhos, para fazer a elaboração de projetos e tudo mais relacionado a essa área, certo? Então, a nossa primeira aula hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo, né? Não como forma de estudar, mas a importância do estudo em outras situações, certo? Então vamos lá, gente. O estudo, né? Então o ser humano ele pode aprender pela reflexão, e esta é, aliás, uma forma tipicamente humana de aprender, já que a educação tem compromisso com o aprimoramento da pessoa e deve favorecer esta forma de aprendizagem, formas que permitem a utilização das amplas potencialidades intelectuais humanas que garantem resultados mais duradouros e profundos, além de possibilitar maior compreensão da realidade e melhoria do nível das relações interpessoais. Então, aqui nessa primeiro slide, né, que está dizendo, ó, o ser humano ele pode aprender pela reflexão. Então, não é apenas essa forma, mas ele está dizendo que pode aprender a refletir, né? Quando a gente lê um texto, lê algo, assiste um filme ou assiste um documentário, se fizer uma análise daquele texto, daquele filme, você pode refletir por várias situações. E a partir dessa reflexão, você acaba aprendendo alguma coisa. Então, isso que ele está falando através desse aprendizado pela reflexão. Então, em relação ao estudo, nós temos um grande educador que é chamado de Jean Piaget, tá? Que ele fala assim, olha só, o direito à educação não é apenas o direito de frequentar escolas, é também na medida em que vise a educação ao pleno desenvolvimento da personalidade, né? O direito de encontrar nessas escolas tudo aquilo que seja necessário à construção de um raciocínio pronto e de uma consciência moral desperta. Então, qual é a importância da escola? Não só de ir frequentar a escola. A escola ela tem que ter todo um aparato, toda uma estrutura, todo um corpo técnico, uma capacidade de desenvolver aquele aluno, aquela pessoa, né? Desenvolver a personalidade, né? Então, tudo isso tem que estar dentro da escola, porque é a partir daquele convívio que a gente tem dentro da escola que se constrói a personalidade da pessoa, que se constrói um raciocínio, né, daquela pessoa, uma moral. Então, é isso que o Piaget vem falando. Também ele fala aqui, olha só, Piaget ele é muito otimista quanto à aprendizagem. Mas nós temos um outro filósofo, que é o John Dewey, né, que pensa que é o seguinte, ó, pensa que aprender é próprio do organismo. Chega a ser condição de sobrevivência do organismo. Já estará fazendo muito o educador que não atrapalhar essa tendência natural do indivíduo para aprender, querendo facilitar, mas é preciso entender que a facilitação reside no estímulo ao desenvolvimento da inteligência, já que, na verdade, o desenvolvimento intelectual é um processo contínuo de aprendizagens.
Opa, desculpa, de aprendizagens. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o John está falando aqui na situação? Que a aprendizagem é próprio do nosso organismo. Então, a gente já tem tendência a aprender. Então, ele já fala que também já pega aqui numa outra situação. Olha, o educador, se ele já não atrapalhar aquele aprendizado, ele já está contribuindo muito. Né? Então, pô, se eu não atrapalhar o aprendizado daquele aluno, eu já estou contribuindo demais. Mas facilitar é necessário, que ele falou, mas é preciso entender que a facilitação reside no estímulo ao desenvolvimento da inteligência. Então, o papel aqui do educador é o quê? Estimular esse aprendizado ao aluno, estimulá-lo, né? Forçá-lo a aprender, não forçá-lo a aprender, mas estimular o aprendizado daquele aluno, né? Já que, na verdade, como eu disse, o desenvolvimento intelectual é um processo de contínuas aprendizagem. E é verdade, não é? Quando a gente, principalmente com dificuldades encontradas, acaba acontecendo que aquelas dificuldades, as soluções, são um aprendizado da pessoa. Então, é importante isso, né? Que o John está falando, que o aprendizado é nosso erro do nosso próprio organismo, e o educador vale o que? Estimular esse aprendizado, tá? Facilitar, estimular esse aprendizado. Ensinar não deve ser entendido de outro modo senão o da criação de condições para o desenvolvimento intelectual. O caminho a ser seguido pelo professor é o de fornecer estímulos que alimentem as estruturas mentais existentes e apresentar situações, problemas que provoquem o progresso mental. Não era aquilo que o John estava falando, né? Tem que criar condições para o desenvolvimento intelectual, né? Fornecer estímulos que alimentem aquelas estruturas mentais, apresentar situações, problemas para o aluno, para que ele possa desenvolver a sua mentalidade, a sua inteligência. Então, Piaget ainda fala, diz que compreender é inventar ou reinventar. E dar uma lição prematuramente é impedir a criança de encontrar ou descobrir as soluções por si mesmas. Refletindo sobre esse assunto, cada dia mais tenho certeza que precisamos, enquanto educadores, no efetivo exercício da profissão, dar-lhes esta chance. Hoje está suficientemente comprovado que o desafio é um processo didático para o desenvolvimento intelectual. Portanto, ensinar é desafiar de forma adequada e gradualmente nossos alunos. Então, a compreensão para ele é inventar ou reinventar, é dar uma lição prematuramente. E dar uma lição, prematuramente é impedir a criança de encontrar ou descobrir soluções por si mesma. O que ele está falando aqui? Como fazer, dar uma lição prematura, não vai deixar a criança encontrar aquela solução, né? Então, tanto que ele fala, né? Se a gente refletir sobre esse assunto, cada dia que passa, os educadores têm esse desafio, né? De dar chance do aluno se desenvolver pelas suas próprias pernas, no caso, né? O desafio do professor é desenvolver esse intelecto do aluno. Por isso que ensinar é desafiar de forma adequada e gradualmente nossos alunos. Gradualmente? De forma gradual, um passo de cada vez, né? Porque eu não vou dar uma situação, problema para um aluno que está no primeiro ano, ou seja, vocês que estão no primeiro ano e vocês que estão começando o curso subsequente, uma questão que vocês ainda não estudaram e uma questão que é do terceiro ano ou do terceiro módulo, vocês não vão saber. Vou falar de forma, vou ensinar de forma e desafiar vocês de forma gradual, e isso é que vai estimular a inteligência, o intelecto e o estudo de vocês. Se a função da escola
pode ser resumida, de certa forma, nos seguintes termos, que é esperar que o estudante aprenda e que o professor oriente a aprendizagem, o mesmo, fica a pergunta, mas aprender o quê? A gente vai estudar o quê? Aprender conceitos e princípios, atitudes, valores, hábitos e habilidades? Estudar conceitos e teorias sem significado contextual para eles? Os professores sempre mandam os alunos estudarem, mas será que alguma vez os professores disseram aos seus alunos o que estudar e como estudar? E é fundamental que o professor desenvolva boas habilidades de estudo para dar boas aulas e orientação aos alunos. Realmente, há professores, como em todas as outras categorias, olha, vocês pegam esse material aqui e estudam, lê, pronto, e responde alguma coisa. Será que é correto essa forma de ensinar? Não sei, pode ser que dê certo com alguns alunos, pode ser que não dê certo com outros alunos, mas a partir desse estudo que a gente está falando aqui é o quê? Que o professor tem que orientar o aluno a como estudar. E por que estudar? Já me fizeram essa pergunta, professor, por que eu estou estudando isso? Eu respondi, olha, por causa disso, disso, vai lhe ajudar em isso, isso. Se você quisesse seguir esse caminho, vai melhorar a sua situação a partir disso e disso. Mas, verdade é que eu não sei como estudar. Às vezes falava, gente, vamos lá, vamos resumir e pegar as partes mais importantes que você acha que você encontrou em determinado texto, aí sim você vai responder o questionário. Então, há várias formas de ensinamento. Mas aqui, nesse resumo, o que está dizendo que é importante? Além de dar o material para o aluno estudar, é dizer por que ele está estudando, né? E como ele vai fazer aquele estudo dele. Né? Que isso é fundamental para o professor na hora de orientar os seus alunos. Gente, segundo Madalena Gomide, tá? O estudo é a experiência submetida à análise e ao pensamento reflexivo do indivíduo que aprende. Olha aí, falando de reflexão, mais uma vez, né? Piaget não falou lá no nosso slide anterior, né? Para ela, o estudo requer concentração mental, captação de sensações e relações associativas, o planejamento individual de horário, o planejamento, a leitura eficiente, organização de resumos, aumento do vocabulário, saber tomar nota em aula, memorizar e buscar as informações e organizações de trabalho. Então, está dizendo aqui alguns métodos de estudos. Primeiro, concentrar. Ah, professor, mas eu só consigo estudar se eu estiver ouvindo música. Acontece, eu também consigo estudar só, quer dizer, eu consigo estudar de várias formas, mas uma delas é, eu coloco uma música para me escutar e começo a ler. De alguma forma, isso me estimula a compreender melhor alguns textos. Ah, professor, mas eu só gosto de estudar em lugar tranquilo. Então, você procura um lugar tranquilo para estudar e tentar fazer as suas atividades. Leitura eficiente. Lê a primeira vez. Ah, não entendi. Então, lê a segunda vez. Não entendi. Lê a terceira vez. E conforme vai acontecendo a leitura, você mesmo vai conseguindo verificar algumas partes do texto que você não prestou atenção na leitura anterior. Então você consegue fazer isso, você consegue com essa leitura 1, 2 vezes, 3 vezes, a pegar certas partes do texto que você não entendeu na primeira leitura. Fazer resumo. Fazer resumo é importante, no momento que você pega um texto que é muito denso e pega aquelas partes mais importantes, ao seu ver, daquele texto, ou daquele filme, de qualquer outro material que você está estudando. Saber tomar nota em aula. Saber tomar nota em aula. Ah, o professor está falando de algumas coisas em relação ao assunto. Ele falou disso, eu vou lá e anoto no meu caderno. Opa, ele falou que é importante isso. Eu vou lá e anoto no meu caderno. Né?
Então, normalmente nas minhas aulas presenciais eu falo, ó, gente, isso aqui é importante. Ó, gente, isso aqui é importante. Então, o aluno já fica já com aquilo na cabeça, opa, se isso é importante, pode ser que caia na prova depois. Então, ele já anota. Então, isso é importante. Buscar informações e organização dos seus trabalhos. Então, é bom porque os livros de estudo, os cadernos de estudo, são divididos em matérias, para você poder organizar cada matéria em seu determinado lugar, não é verdade? Se fosse um livro sem nenhuma divisão, como é que ia ficar um embolado todo lá, uma mistura doida de um bocado de coisa que eu não, se eu ler, se eu não dividir certinho, eu vou me atrapalhar toda hora. Então, por isso que é importante também fazer essas organização do trabalho. E uma coisa importante aqui é a busca de informações. Professor, eu tenho uma palavra aqui que eu não entendi e eu não consegui perguntar do senhor lá na aula. Opa, então vou pesquisar de alguma forma, vou verificar aqui que a palavra é essa, ou o que esse estudo está falando, ou então, por que tem essa frase aqui. Então é importante, além das aulas que você vai assistir, se tiver alguma dúvida que às vezes não consiga perguntar para o professor, você procure informações em relação àquele determinado tema, aquela determinada palavra, tá? E dessa forma ir sanando as suas dúvidas, certo? Olha, em seu livro, Aprendendo a Estudar, que é o da Madalena, ela afirma que para o maior rendimento do estudo é necessário, primeiro, vamos lá, organizar um plano diário ou semanal, ser assíduo às aulas, quer dizer, não faltar às aulas, estudar em local adequado, você tem que encontrar um local que você se sinta bem estudar naquele local, utilizar as técnicas de leituras, tá? Anotação e seleção de documentação. Então, precisamos desenvolver essas técnicas em nossa própria vida. Então, o aluno, ele tem que fazer isso. E quem sabe seremos capazes de ensinar através do nosso exemplo. E caso contrário, não teremos moral para cobrar deles que estudem de forma eficiente e realmente aprendam tudo que o programa objetivo ensinar. Isso daqui também não serve só para os alunos, mas também para os professores. Quer dizer, aqui nessa aula de hoje, a minha programação da semana é de manhã resolver coletar o material, separar o material que eu vou fazer a aula, e à tarde fazer a aula em vídeo para os alunos. Então, dessa forma, o aluno tem que falar, opa, de manhã eu vou estudar matéria tal, em tal lugar, até tal hora, de tal hora a tal hora eu vou estudar outra matéria, e assim ele se organiza o estudo para ele não ficar sobrecarregado. Gente, depois de toda essa compilação, um estudo, na verdade, né, nós temos uma atividade. Então, a atividade é essa, você vai ler esse texto e responder o questionário que está aqui também na apresentação, que também está na apostila de vocês, tá certo? Então, olha só, a importância do ato de ler. É um texto de Paulo Freire, tá certo? Então, gente, a nossa primeira aula é essa. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não entenderam, procure assistir mais uma vez o vídeo, ler atentamente o texto da nossa apostila e tentar resolver essa questão que eu vou fazer um outro vídeo para a gente comentar essa primeira atividade e também responder ela para ver se vocês conseguiram acertar, tá certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!